Oi, 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 gente. Sejam muito bem-vindos. É uma satisfação estar de volta aqui com vocês para mais 30 minutinhos de direito empresarial aqui no Aprovação PGE. Por sinal, siga o nosso canal, comente e curta, por favor, o nosso vídeo. Eu vou ficar muito feliz com esse feedback de vocês. Tá legal, gente? Hoje nós vamos conversar sobre as sociedades não personificadas. Eu sei que no primeiro momento soa estranho a gente falar de uma sociedade desprovida de personalidade, mas é assim, é com esta nomenclatura que o Código Civil se refere às sociedades em comum e às sociedades em conta de participação. E é assim que o examinador ele vai trazer na prova de vocês. Pessoal, a nossa legislação, ela divide as sociedades, lato sensu, em dois grandes grupos. Em um grupo, as sociedades personificadas e do outro, as sociedades não personificadas. Dentro das sociedades personificadas, nós vamos encontrar a sociedade simples, pura, que é aquela que não escolheu nenhum dos tipos societários típicos, os tipos previstos em nossa legislação. Então, é por esse motivo que a sociedade simples, pura, ela também é chamada de sociedade simples atípica. Aqui também nós encontramos a sociedade cooperativa, que também não é uma sociedade empresária, assim como a sociedade simples, na verdade, pessoal. A gente já conversou sobre isso no nosso encontro anterior. E aqui, dentro das sociedades personificadas, a gente também encontra a sociedade limitada e a sociedade anônima, como já conversamos algumas vezes, são os tipos mais comuns no registro público de empresas, na verdade, são os tipos mais escolhidos pelos empresários. E aqui nós também encontramos a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Essas são as sociedades personificadas do nosso ordenamento jurídico. Tratando das sociedades não personificadas, o nosso código ele traz a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Esses tipos eles vão estar no nosso código dos artigos 986 a 996. Ou seja, o encontro de hoje ele vai tratar basicamente de 10 artigos. Gente, fazendo o levantamento especificamente para as provas de procuradorias, eu posso fazer uma aposta em 4 artigos. Então, se eu puder escolher 4 artigos para vocês colocarem estrelinha no código de vocês, para sempre que olharem para essa estrelinha, lembrar que é uma aposta minha de prova, eu escolheria artigo 987, 990, 992 e 993. Estes são os artigos mais procurados, escolhidos pelo seu examinador. Tá legal, gente? Começando pela sociedade em comum. Antes de falar dela propriamente dita, eu queria fazer... Cadê que não tá passando? Agora. Eu queria fazer a diferenciação entre a sociedade em comum, a sociedade de fato e a sociedade irregular. Pessoal, sociedade em comum. Veja só. Se a gente for fazer um paralelo entre uma pessoa física, uma pessoa natural e uma sociedade, é possível afirmar que ambas possuem uma linha do tempo. Nessa linha do tempo da empresa, nós vamos começar com a preparação, a organização
que os sócios precisam fazer para efetivamente iniciar uma sociedade. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Sou excelente em desenho, mas... Ai, não estou conseguindo. Agora. Pessoal, veja só. Se eu for fazer uma linha do tempo da empresa, assim como a pessoa, porque o que é que acontece? As pessoas físicas, as pessoas naturais, elas são geradas por 9 meses. Depois elas nascem, o momento que elas adquirem vida, na verdade, nascimento com vida, elas vão adquirir personalidade nesse momento. Elas vão crescer, elas vão estudar, se formar, casar, separar, ficar doente, passar por um tratamento. E um dia, toda pessoa vai o quê? Morrer. Assim acontece também com a empresa, gente. E essa fase preparatória, antes do registro, lembrando, né, que a empresa, ela nasce no registro, é o momento onde a empresa, ela adquire o quê? Personalidade. Essa fase de preparação para o início da empresa, ou seja, o empresário, ele vai escolher os sócios, ele vai minutar um contrato de constituição, um contrato social, ele vai escolher o ponto empresarial, lembrando que atualmente, mudança de 2022, não é mais necessário ter um ponto físico. O nosso Código Civil, ele permite uma empresa com endereço o quê? Virtual. Ele vai escolher o endereço, ele vai ter tratativas com os fornecedores. Ele vai contratar uma empresa para desenvolver uma marca. Veja que marca belíssima do nosso aprovação, PGE, coisa linda. Então, ou seja, ele vai escolher as cores, a marca, o nome fantasia, o nome empresarial, não é verdade? A esse período de formação, ou seja, vai haver sim um registro daqui a pouco, mas a esse período dá-se o nome de sociedade em comum. É a sociedade que existe nessa fase preparatória. Dando só um spoiler aí dessa linha do tempo da empresa, linha super reta que eu desenhei, porque eu sou uma excelente professora como desenhista. Esse marco que eu botei aí é o nascimento. Ao longo da linha do tempo da empresa, a empresa, ela vai crescer, ou seja, aumentar o seu capital social. A empresa, ela vai casar, ou seja, ela vai fazer operações societárias. Ela vai sofrer uma transformação. O que é isso? De repente, quem sabe, a pessoa vai passar por uma mudança de gênero. Nosso ordenamento jurídico, ele já reconhece essa figura. Ela vai separar uma cisão. Não é verdade? Casou, fusão, separou, uma cisão, transformação, operações societárias. Ela vai passar por uma crise, uma doença, um tratamento de saúde. Quem seria, na nossa analogia, entre a pessoa natural e a vida de uma empresa? Qual seria esse momento do tratamento de saúde? Freio de arrumação, recuperação judicial. E no final da vida, aqui, que Deus a tenha, nós vamos ter o quê? A falência. Nesse momento aí, a empresa vai o quê? Morrer, não é verdade? Então, veja, é possível fazer essa analogia. E a este período da gestação, dá-se o nome de sociedade em comum. Continuando a nossa diferenciação entre a sociedade em comum e a sociedade de fato, nós podemos afirmar que a sociedade de fato é aquela sociedade que não existe formalmente. É a sociedade que foi celebrada verbalmente. Ela existe, ela está exercendo uma atividade, empresária ou não, mas ela está exercendo uma atividade, mas ela não foi levada a registro, porque ela sequer tem um contrato de gaveta. Diferente da sociedade irregular, que é aquela sociedade que ou nunca se registrou, mas possui um instrumento contratual, que possui um instrumento de constituição, ou aquela sociedade que
em algum momento se registrou, porém sofreu uma irregularidade superveniente, ou seja, deixou de averbar alguma alteração no seu contrato social. Então, sociedade irregular, aquela que possui um contrato que pode ou que o contrato nunca foi levado a registro ou existia, era uma sociedade irregular e por ausência de registro de alguma alteração tornou-se irregular. Sociedade de fato, aquela que não possui sequer um contrato de gaveta, é a sociedade constituída verbalmente. Sociedade em comum, portanto, ela, características básicas da sociedade em comum. Ela somente pode existir se se tratar de uma sociedade contratual. Primeira característica relevante. Segunda característica é a fase de gestação, maturação das ideias para a constituição formal de uma sociedade. O próprio código, ele fala, ainda não escrito. Ou seja, o legislador, cadê? Aqui, ó. Pulei aqui. O legislador, ele fala expressamente, enquanto não escritos os atos constitutivos, regear a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Então, voltando. Essa sociedade em comum, pessoal, ela pode ser uma sociedade simples ou uma sociedade empresária. E como eu acabei de ler, aplicam-se às sociedades em comum, enquanto não registradas, as normas da sociedade simples. Gente, quando a gente fala ainda enquanto não registrada, é importante destacar, conforme eu falei agora há pouco, que, considerando que ela pode ser tanto a sociedade simples como a sociedade empresária, caso se trate de uma sociedade empresária, este registro que eu acabei de mencionar, ele vai ocorrer aonde? Na junta comercial competente. Tratando-se de uma sociedade simples, ele vai ocorrer no registro civil de pessoas jurídicas. Tá legal, pessoal? Sobre esse 986, como eu acabei de falar, ele deixa de fora as sociedades por ações que estiverem em processo de organização. Preconceito, Mariana, com as coitadas das sociedades por ações? Não, gente. É porque na própria lei das SA já existe um regramento próprio para esse período preparatório das sociedades em ações. Tá legal? Gente, comprovação da existência da sociedade em comum. Gente, tá lá no artigo 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente podem provar a existência da sociedade por escrito. Os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Gente, é o seguinte, aqui a gente tem duas situações. Primeira a situação, os sócios, eles negociaram com o fornecedor, com o pintor, com o prestador de serviço, determinado serviço, determinado contrato de fornecimento. Ou deu bronca. Como é que esse contratado ele vai provar a existência da sociedade se ela não existe formalmente, né? Porque se ela existisse formalmente, bastava esse terceiro ele se dirigir, tratando-se de sociedade empresária, à junta comercial, ele iria pedir lá uma certidão, um documento comprovando, e ele iria atrás daqueles sócios ou da própria empresa. Aqui não temos essa situação. Então, o legislador, para garantir os direitos desses terceiros, ele diz que essa sociedade
ela vai poder ser provada de qualquer modo, ou seja, qualquer meio de prova. Em contrapartida, se são os próprios sócios, treta entre sócios que nem chegaram a ser formalmente sócios, né? Sociedade não formalmente constituída. Deu treta. Por exemplo, a partilha de uns investimentos. Como é que esse sócio vai provar? O legislador ele foi expresso. Somente se admite a prova por escrito, ou seja, a apresentação do instrumento contratual ou, pelo menos, um documento qualquer que comprove, tá certo? Que esse terceiro ou o próprio sócio, ele sabia que estaria negociando com a sociedade. Tá legal? Então, sócio, independente de qual seja a relação jurídica que ele está precisando desse documento, somente prova por escrito. Terceiros provam de qualquer modo. Precedente STJ. O STJ ele já reconheceu que a prova documental é o único meio apto a demonstrar a existência da sociedade de fato entre os sócios, perante sócios entre si. Tá legal, gente? Essa decisão, ela tá no RESP 656. Tá legal, gente? Patrimônio social. Sim, apesar da sociedade ela não ser formalmente constituída, o legislador ela também chamou o patrimônio da sociedade em comum de patrimônio social. Gente, aí é uma bronca, né? Assim, havendo uma necessidade, né? Um terceiro, por exemplo, executando esses sócios, um contrato não cumprido. Como vão ser encontrados os bens de uma sociedade que não tem sequer personalidade jurídica? O 988 ele trouxe essa solução. Ele cria um patrimônio especial. São os bens afetados ao exercício da atividade, ou seja, todos os bens que forem utilizados para o exercício da atividade empresária, para esse início, para essa preparação social, constitui um patrimônio especial. A Jornada de Direito Civil, lá da Justiça Federal, ele trouxe 2 enunciados sobre esse tema, enunciado 210 e enunciado 212. 210. O patrimônio especial a que se refere o 988 é aquele afetado ao exercício da atividade, garantidor de terceiro e de titularidade dos sócios em comum, ou seja, o sócio tem um bem, uma máquina, um computador, um imóvel destinado ao exercício daquele início da atividade empresária, em face da ausência de personalidade jurídica. 212. Embora a sociedade em comum não tenha personalidade jurídica, o sócio que tem os seus bens conscritos por dívida contraída em favor da sociedade e não participou do ato por meio do qual foi contraída aquela obrigação, tem o direito de indicar outros bens afetados às atividades empresárias para substituir aquela constrição. Tá legal, pessoal? Enunciados 210 e 212. Pessoal, também se tratando do patrimônio da sociedade, os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que tão somente terá eficácia contra o terceiro que conheça ou deva conhecer. Ou seja, o sócio, ele vai ter que provar que o terceiro conhecia daquela limitação. Não havendo essa comprovação do conhecimento da limitação, os bens sociais, ou seja, este patrimônio especial formado pelos bens dos sócios afetados ao exercício da atividade empresária, eles vão ser responsáveis, as execuções vão recair sobre eles.
Pessoal, responsabilidade dos sócios. É aí que a gente tem um dos artigos mais cobrados, não apenas nas provas de procuradorias, mas em todas as provas de concurso público, quando se trata da sociedade em comum. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem do 1094, aquele que contratou pela sociedade. Gente, então aqui, regra geral, sociedade em comum, ou seja, aquela sociedade em formação. Sociedade, no caso, fadada ao insucesso, não é verdade? Por quê? Se a sociedade ainda nem chegou a ser registrada e já está dando treta, pessoal, pelo amor de Deus, ainda bem que morreu antes de nascer. Não é verdade? Então, veja só, duas situações. Regras gerais. Regra geral, os bens da sociedade em comum, ou seja, o patrimônio especial, ele vai responder pelas obrigações, não é verdade? Então, primeiro vão ser executados os bens daquele patrimônio especial. O imóvel, o carro, a máquina, o computador, a impressora. No meu caso, se eu fosse um dia abrir uma empresa, por exemplo, minha empresa de brownie, porque a única coisa que eu sei fazer na cozinha é o quê? Sobremesa. Então, eu vou abrir uma empresa de brownie. Então, eu coloquei ali um fogão industrial meu, uma geladeira, umas estantes para guardar os insumos, o leite condensado, enfim, o material que eu vou utilizar para fazer os meus brownies. Deu treta, minha sócia ou terceiro me executou. Quem é que vai responder por essas dívidas? O meu fogão industrial, a minha geladeira, a minha prateleira, não é verdade? Regra geral. Não deu, foi pouco. A gente pegou uma dívida deste tamanho. Os sócios vão responder solidária e ilimitadamente. Primeiro, o patrimônio especial, depois os sócios solidária e ilimitadamente. Independentemente do tipo societário que aqueles sócios tiverem o quê? Escolhido. Tá legal? O contrato que ainda não foi registrado. Exceção. Se eu, Mariana, fui a sócia que contratei em nome da minha sociedade, que vai existir um dia, então eu contratei, eu estou excluída do benefício de ordem. Ou seja, antes mesmo de executar a geladeira, o fogão industrial e os bens que estavam lá no local onde iria começar a funcionar a minha empresa, o credor, ele pode vir aonde? Na minha casa. Ele pode penhorar o quê? Meu carro, minha televisão, enfim. Entendido, gente? Então, aquele que contratou, ele tá o quê? Excluído do benefício de ordem. Tá legal? Entendido, gente? Patrimônio, então, dividido por duas partes. Patrimônio não, responsabilidade dividido em duas partes. Pessoal, agora nós encerramos a sociedade em comum. Vamos começar a sociedade em conta de participação. Essa sociedade, alguns doutrinadores costumam chamar ela de sociedade secreta. Por quê? Porque, na prática, não se trata exatamente de uma sociedade. A sociedade em conta de participação, ela deveria ter sido chamada pelo legislador de um contrato especial de investimento. Porque é uma sociedade que só existe internamente. Entre o sócio, aquele que está exercendo a atividade empresária efetivamente, e os investidores. Externamente, ou seja, fora daquele acordo entre o investidor e o sócio, que aqui nós vamos chamar de sócio ostensivo, fora, quem aparece é exclusivamente este sócio ostensivo. Gente, esse tipo societário, ele é bastante utilizado, por exemplo, por aquelas sociedades, aquelas empresas, startups, aquelas empresas que têm uma ideia muito boa, que têm uma vontade, uma força de trabalho muito grande, mas que está precisando de
investimento. É uma modalidade muito atrativa para captação de recursos. A sociedade em conta de participação, em nenhuma hipótese, ela vai ter nome empresarial. E mais do que isso, ainda que haja um registro, ela não possui personalidade jurídica. Tá legal, minha gente? Eu falei agora dos sócios, na verdade. Mas quem são esses sócios da sociedade em conta de participação? A sigla da sociedade em conta de participação é SCP. Gente, essa sociedade ela vai ter duas modalidades de sócios. Ambas podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. O sócio ostensivo é aquele que vai exercer em nome próprio os riscos da atividade econômica. É ele que vai dar as caras perante terceiros. É ele que vai efetivamente trabalhar. Já o participante é aquele investidor, que também pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, mas ele diz assim, poxa, eu vi uma ideia boa e eu quero lucrar junto com aquele cara ali. Esse sócio participante, ele vai colocar dinheiro na sociedade e ele vai ter responsabilidade limitada. Ele vai responder na proporção, nos limites do seu investimento. Pessoal, constituição da sociedade em conta de participação. O nosso código ele trouxe no 992 que a constituição da sociedade em conta de participação, ela independe de qualquer formalidade e ela pode provar-se por todos os meios de direitos. A SPC não, a SPC é aquela banda antiga de pagode. SCP, ela pode até ser verbal. Os sócios, eles provam de qualquer meio. É diferente da sociedade em comum que eu acabei de falar, que os sócios só provam por escrito. Aqui não, gente. Normalmente, existe um contrato, até porque o investidor ele fica com medo, né, de perder o dinheiro dele. Normalmente, esse contrato, ele é sim registrado. E, na maioria das vezes, ele é registrado no cartório de títulos e documentos. Mas ele também pode vir a ser registrado na junta comercial. Mas, gente, como é que vai ser esse registro? O sócio ostensivo, para exercer a atividade dele, ele vai ter o registro dele e este contrato de investimento, ele vai ser averbado à margem dos atos constitutivos desse sócio ostensivo. Essa possibilidade está lá na 8934/94, no artigo 32, inciso 2º, salvo engano, na linha A, na linha E. Tá legal, gente? Ó, esse contrato da sociedade em conta de participação, ele somente vai produzir efeito entre os sócios. Ainda que haja essa inscrição, esse registro, em nenhuma possibilidade, gente, esse registro, ele vai conferir, por si só, personalidade jurídica à sociedade. Essa previsão, essa proibição, na verdade, de aquisição de personalidade, tá lá no artigo 993. Tá legal, gente? Sem prejuízo do direito do sócio participante de fiscalizar a gestão e os negócios sociais, esse sócio participante, ele não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena dele passar a ser solidariamente responsável pela obrigação que ele vier a contrair em decorrência da sua intervenção, tá? Gente, outro artigo que não foi aposta minha, mas eu acho esse artigo muito importante. Ele é uma pegadinha também bastante cobrada. O sócio ostensivo, salvo se houver no contrato previsão em contrário, ele não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais sócios. Tá legal, gente?
patrimônio especial. Aqui, da mesma forma da sociedade em comum, nós estamos diante de um patrimônio especial. Não merece grandes explicações, porque é a mesma coisa do que eu falei da sociedade em comum. A contribuição do sócio participante, do investidor, juntamente com a participação do sócio ostensivo, constitui patrimônio especial, objeto da conta de participação, em relação aos negócios sociais. E essa especialização patrimonial, atenção, somente produz efeito em relação aos sócios. Por quê? Porque perante terceiros, quem responde é exclusivamente o sócio ostensivo. Tá legal, minha gente? Essa especialização, ela é exclusivamente entre os sócios. Tá legal? Por quê? Porque aquele sócio ostensivo, ele responde, ele pratica atividade empresária em seu próprio nome, não é verdade? Então, a responsabilidade perante terceiros é exclusivamente dele. Tá legal? Gente, dissolução e liquidação da SPC. Aqui a gente tem uma situação muito peculiar. Por quê? Porque, veja só, o legislador, ele trouxe a seguinte previsão. Aplica essa sociedade em conta de participação subsidiariamente e no que com ela for compatível, disposto para a sociedade simples. E a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual. Ou seja, o legislador ele disse que a liquidação, ou seja, a etapa posterior à dissolução, ela vai ser regida pelas normas do CPC. Ela vai ser regida através de uma ação de prestação de contas. Só que o nosso legislador, ele não trouxe a solução, a previsão sobre como vai ocorrer a dissolução. Quem resolveu esse imbróglio foi o STJ. A terceira turma, ela decidiu que é possível, sim, a propositura de uma ação de dissolução da sociedade em conta de participação, de modo que apenas a liquidação, ou seja, a etapa posterior ao ato dissolutório, é que será regida pelas normas da prestação de contas do Código de Processo Civil. Tá legal, gente? Havendo mais de um sócio ostensivo, as contas elas vão ser prestadas, julgadas, analisadas no mesmo processo. Tá legal? Essa dissolução que o STJ trouxe é a dissolução lá do 1034 do nosso Código Civil. A sociedade ela pode ser dissolvida judicialmente de duas formas. Anulação, inciso primeiro, quando for anulada a própria Constituição ou quando exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Tá legal, pessoal? Para terminar, a falência da sociedade em conta de participação. Gente, o 994, ele traz duas previsões, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Parágrafo 2º, falência do sócio ostensivo, daquele que exerce em nome próprio a atividade da SCP. Acarretar a dissolução da sociedade, a falência do sócio ostensivo, acarreta a dissolução de toda a sociedade. O crédito do sócio participante, minha gente, ele vai ser constituído, ele vai ser inscrito como crédito quirografário. O sócio participante, ele vai ser habilitado na falência, se porventura ele tiver algum crédito a receber. E a SCP, ela vai ser imediatamente dissolvida. Se, diferentemente, a falência ela for do sócio participante, ou seja, do investidor, aquele contrato, ele não obrigatoriamente, ele
acarreta na dissolução da sociedade. Por quê? A nossa lei de falência e recuperação judicial, ele traz uma previsão no artigo 117, segundo a qual os contratos bilaterais não se resolvem pela falência. Eles podem ser até mesmo cumpridos pelo administrador judicial, se o cumprimento ele for reduzir ou evitar o aumento do passivo daquela massa falida. Gente, só mais uma curiosidade. Eu botei aí polêmica, mas não vamos polemizar a essa altura do campeonato, não. Desde 2014, a Receita Federal, ela exige que a sociedade em conta de participação, ela tenha CNPJ, mas é um CNPJ exclusivamente para efeitos fiscais. A sociedade em conta de participação, no nosso ordenamento jurídico, ela continua a ser uma sociedade despersonificada. Gente, eu me alonguei aqui hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo encontro.